Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, gente, a gente mergulha em trechos de O Guarani, um clássico absoluto de José de Alencar, né? As fontes que a gente tem aqui nos levam lá para o Brasil de 1604, para uma fortaleza meio isolada na Serra dos Órgãos. É o refúgio do fidalgo Dom Antônio de Maris. Exatamente. E é um cenário assim de contrastes muito fortes, né? De um lado, essa natureza, nossa, exuberante, selvagem, o rio Paquiquera ali indomável. E do outro, essa casa fortificada, quase um bastião da civilização, da lealdade a Portugal, no meio do nada, né? Em terras desconhecidas, com tribos hostis por perto. É um retrato bem interessante das tensões da colônia. E a nossa ideia aqui é explorar a vida dessa família, o Dom Antônio, Dona Laureana, os filhos Dom Diogo e a Cecília, e também a sobrinha Isabel, que tem um ar meio misterioso, e como eles interagem com um grupo de aventureiros que parecem ter seus próprios interesses, e, claro, com o Peri, essa figura indígena super marcante. Isso. A gente vai tentar, com base nesses fragmentos, desvendar um pouco as lealdades, os conflitos, os dramas todos que acontecem ali naquele isolamento. Então tá, vamos lá. A descrição inicial já é muito potente, né? A natureza, a casa. O que esse cenário de cara já diz pra gente? Olha, diz muito sobre isolamento e necessidade de defesa, né? A casa é chamada de Solar de Fidalgo, mas é totalmente adaptada para essa fronteira selvagem. Fica em cima de uma rocha, tem proteções, é quase uma pequena fortaleza mesmo. Essa ideia de se defender do outro, né, do indígena, está muito presente. Uhum. Mas aí, dentro da casa, tem uma dualidade interessante. A sala principal, do Dom Antônio, é bem austera, masculina, sabe? Tem armas, o brasão da família. Mas o quarto da Cecília, por outro lado, é um cantinho de delicadeza. Mistura coisas da Europa, tipo brocatéis, um crucifixo de alabastro, com elementos locais. Penas, peles de animais, Ah, que interessante essa mistura. sim. Mostra essa tentativa de manter uma identidade, né? Uma identidade europeia, feminina, ali naquele ambiente tão rústico, tão diferente. E o Dom Antônio, ele é pintado como um fidalgo português de antiga têmpera. Que papel ele cumpre ali? Ele é a personificação dessa lealdade antiga, quase teimosa, eu diria. Ele ajudou a fundar o Rio, lutou contra indígenas pela coroa. Mas aí vem a virada, né? Quando Filipe II da Espanha vira rei de Portugal também, em 1582. Certo, a União Ibérica. É um ato de resistência simbólica, né? E um isolamento voluntário. Mas ele não está totalmente isolado, né? Tem esses aventureiros com ele. Não, não tá. E essa é outra camada interessante. Ele tem essa relação pragmática com um bando de aventureiros, talvez até contrabandistas, que o seguem. Ele age como chefe, protetor e parece que recebe uma parte dos lucros deles. Isso mostra que ele também se adapta à realidade local, né? Talvez um pouco diferente daquela imagem idealizada do fidalgo que só vive de honra. E essa calmaria aparente é quebrada quando chegam mais aventureiros, né? Incluindo o Álvaro de Sá e um italiano, o Loredano. E parece que rola uma tensão logo de cara entre eles. O que tá pegando ali? Fala mesmo, a tensão é quase palpável. O Loredano, que é descrito como um sorriso desdenhoso, já chega provocando o Álvaro, falando da pressa dele para chegar. Fica claro que tem algo mais ali. Hum, O Loredano parece ser muito observador, meio malicioso até, e ele parece sacar que o Álvaro está interessado em alguém na casa, tanto que o Álvaro acusa ele de ser espião. O diálogo deles é cheio de indiretas, de ameaças veladas. O clima pesa. e bem no meio dessa tensão toda, quem aparece? Pera, E que aparição! Não é só chegar, é quase um espetáculo. totalmente. É uma performance mesmo. Ele aparece confrontando os aventureiros por causa de uma onça. É meu só, ele diz. Mas o mais incrível é a habilidade que ele demonstra. Ele não mata a onça logo de cara, não. Ele provoca o bicho, usa umas flechas com precisão, aí domina com agilidade, usa uma forquilha, captura viva. Nossa. E depois ainda alimenta o animal capturado e sai carregando a onça viva, seguindo o rastro dos outros. É uma afirmação de força, de controle sobre essa natureza selvagem, que os outros tanto temem ou querem explorar. Impressionante. E ainda tem um detalhe. Um outro indígena, um Aimoré, está observando tudo escondido. Isso já deixa um presságio no ar, né? Sim, total. E enquanto isso tudo acontece lá fora, dentro da casa, a gente conhece melhor a Cecília e a Isabel.
O contraste entre elas é bem marcado, né? A loura e a morena. Muito marcado, visualmente e no temperamento. A Cecília é toda alegria, leveza, talvez um pouco idealizada, né, comparada a um passarinho. Já a Isabel, bom, a Isabel é mais soturna, melancólica. A gente percebe pelos pensamentos dela que ela sofre por um amor não correspondido. Fica claro que é pelo Álvaro, né? Pra ti, que pra ele, ela pensa. Ah, coitada. Pois é. A dinâmica delas é de irmãs, mas tem essa sombra, esse sentimento não dito da Isabel. E a chegada do Álvaro, claro, só intensifica isso para ela. E tem a dona Loriana, a mãe, que também é uma figura importante. Orgulhosa da fidalguia, muito religiosa, mas de um jeito mais formal, diferente da fé mais prática do marido. E tem aquela cena da prece ao pôr do sol. Parece um momento de paz, mas as fontes dizem que as tensões continuam ali, borbulhando por baixo. Exatamente. É uma imagem bonita, todo mundo ajoelhado na esplanada, mas é uma harmonia meio forçada. Os olhares estão em outros lugares. O Loredano de olho no Álvaro e o Álvaro só olhando para Cecília. Ah, claro. E aí as fontes explicam a pressa toda do Álvaro. Ele queria chegar no sábado, porque domingo era o dia de folga, a única chance de talvez conseguir falar com a Cecília. E é nesse momento que o Álvaro conta a história da onça, que o Peri capturou a onça viva, porque a Cecília tinha falado, assim, de passagem que queria uma. E qual a reação da Cecília? Ela fica super culpada, fica com medo que tenha acontecido alguma coisa com o Peri por causa de um capricho dela. Já a dona Laureana, Deixa eu adivinhar. Indiferente. totalmente. Solta um não se perde grande coisa. Isso mostra bem a diferença de como cada uma vê o Peri, né? A Cecília já tem uma ligação, uma sensibilidade em relação a ele. Uhum. Mesmo recebendo presentes do Álvaro, a preocupação dela é com o Peri. Sim, e o quarto dela, que é decorado com presentes que o Peri deu para ela, penas, peles, reforça essa conexão. Quando ele finalmente volta são e salvo, o alívio dela é visível. A noite chega e parece que as coisas ficam mais escondidas. O Loredano tá tramando alguma coisa, né? Sim, as fontes mostram, tipo, 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo, sabe? De um lado, os aventureiros lá bebendo, festejando. Do outro, Loredano se preparando, indo de fininho perto do quarto da Cecília, e ele tá com uma caixa de joias. E ao mesmo tempo, Peri chega com a onça e se esconde numa árvore ali perto. E o Álvaro? Ele também age nessa noite? Age. Ele vai até a janela da Cecília e deixa o presente dele lá. Só que o Loredano, que está escondido, vê tudo. E com uma habilidade incrível, usa a adaga para pegar a caixa de volta lá de baixo. Nossa! E o Peri vê tudo isso. O Peri vê as duas coisas. O Álvaro deixando o presente e o Loredano pegando. E ele fica intrigado porque ele não tinha percebido antes esse interesse do Loredano na Cecília. E é aí que a gente entende a real motivação do Loredano, que não é só dinheiro. Exatamente. A paixão que ele desenvolve pela Cecília é descrita como algo avassalador, obsessivo mesmo. Isso muda completamente os planos dele. Não é mais só usar os aventureiros e um tal roteiro para achar um tesouro. Agora, o objetivo principal passa a ser a posse da Cecília. É uma mistura muito perigosa de desejo e ambição. E o perigo não demora a aparecer. Na manhã seguinte, a Cecília vai tomar banho no rio. O Peri estava protegendo ela, mas mesmo assim acontece, né? Sim, as fontes detalham o cuidado que o Peri tem. Ele meio que cria um perímetro de segurança invisível, afastando curiosos, animais, por respeito a ela, a senhora. Ele mesmo fica à distância, mas a ameaça vem de outro lugar. 2 guerreiros aimorés aparecem e atacam ela. E o Peri age de novo. E como age? De forma heróica mesmo. Ele se joga na frente das flechas, é atingido no ombro, mas consegue matar os 2 atacantes. Nossa! E por que eles atacaram? Depois a gente descobre. Era vingança. Vingança pela morte acidental de uma índia aimoré, que tinha sido causada pelo Dom Diogo, filho do Dom Antônio, uns dias antes. Olha como uma coisa leva a outra nesse ambiente tenso. Pois é. E aí descobrem a onça morta perto da casa, maior confusão. Dona Laureana culpa o Peri, mas a Cecília defende ele com unhas e dentes. Por quê? Porque ela sabe o que realmente aconteceu. Ela conta que o Peri acabou de salvá-la dos aimorés. Mostra a ferida dele como prova. É uma defesa apaixonada, que revela o tamanho da gratidão e da ligação deles. Mesmo assim, para acalmar a esposa, Dom Antônio concorda que o Peri tem que ir embora, mas de um jeito honrado. E nesse meio tempo, o Álvaro confessa para Cecília que deixou o presente na janela dela. Isso.
e ela dá uma bronca nele, pela indiscrição. Só que a Isabel vê essa conversa e interpreta tudo errado. Acha que eles têm alguma intimidade, e isso só aumenta o sofrimento dela. E agora vem uma revelação bombástica. A história do Loredano. Isso muda tudo, né? Sem sombra de dúvida, completamente. A gente descobre que ele não é só um aventureiro italiano. Ele é Frei Ângelo de Luca, um frade que largou a batina depois de roubar um roteiro, um mapa, né, para as minas de prata de um tal Robério Dias. Ele roubou isso de um cara que estava morrendo, a quem ele estava confessando. Que horror. Pois é. Aí, movido pela cobiça, ele veio parar na casa do Dom Antônio. Mas quando ele viu a Cecília, o plano mudou. Não era mais só achar as minas. Era usar os aventureiros e o roteiro para matar o Dom Antônio, raptar a Cecília e fugir rico e com ela. E ele conta isso pra alguém? Conta para 2 comparsas, o Rui Sueiro e o Bento Simões. Usa o roteiro como isca para eles e ainda cria uma garantia sinistra. Deixa um testamento com o Dom Antônio que basicamente entregaria todo o plano se ele fosse traído. É muito calculista. E o Peri? O mais inacreditável, o Peri, escondido num formigueiro abandonado, ali perto, ouve toda essa conspiração. Ele agora sabe de tudo, mas fica quieto. Isso dá a ele um poder enorme, silencioso. Nossa, que reviravolta. E as fontes também contam a origem do Peri, né? O que a gente aprende sobre ele. Sim, a gente descobre que ele é filho de Araré, um chefe importante dos Goitacás, e que durante um ataque a colonos, ele teve uma visão da Cecília, a Senhora dos Brancos. Isso mexeu tanto com ele que ele largou a tribo, a mãe, tudo, para se dedicar a ela, para ser o protetor dela. Uau! E tem aquele episódio em que ele salva ela de uma pedra que ia rolar em cima dela. E isso firma a posição dele na casa e ele ganha a amizade do Dom Antônio. A mãe dele até tenta levar ele de volta, mas ele se recusa, reafirma que o lugar dele é ali, com a Cecília. E a relação dele com a Cecília muda com o tempo. Muda muito. No começo, ela tinha medo dele. Mas aos poucos, ela passa a ver ele como um amigo, um protetor fiel. E ela até pede para ele parar de chamá-la de senhora e chamá-la de Ceci. Isso é muito significativo, né? Mostra uma aproximação, uma intimidade que quebra as barreiras sociais da época. E as tensões entre o Álvaro e o Loredano não param, né? Não, só pioram. Chega ao ponto de o Loredano tentar matar o Álvaro na traição durante um desafio por um duelo. Mas quem salva o Álvaro? O Peri. O Peri, claro. E o mais estranho, depois de salvar o Álvaro, o Peri impede que ele mate o Loredano. Ele diz uma coisa enigmática, tipo, a vida dele me pertence. Porque o Loredano ameaçou a Cecília. O Peri se coloca como o juiz e o protetor supremo dela. E ele ainda vai buscar o presente que o Loredano tinha roubado. Sim. Ele desce um precipício, enfrenta um bicho lá embaixo, tudo para recuperar a caixa para o Álvaro dar para Cecília. É uma demonstração absurda de lealdade e de capacidade física, né? E a Cecília, dessa vez, aceita o presente. O Dom Antônio parece perceber que a situação está ficando fora de controle e tenta organizar as coisas. Exato. Ele meio que formaliza os planos dele, quase como se estivesse sentindo que algo ruim podia acontecer. Define o Dom Diogo como herdeiro principal e o Álvaro como futuro genro, marido da Cecília. E, para tentar apaziguar a Dona Lauriana, ele decide formalizar a expulsão do Peri. Como assim expulsão? Depois de tudo? Pois é, mas é mais para acalmar a esposa. O Peri fica arrasado, claro, mas aceita por lealdade ao Dom Antônio. Só que aí ele comenta que viu rastros de aimorés por perto. Nisso, o Dom Antônio vê a ferida no ombro do Peri. Ah, a ferida do ataque que ele salvou a Cecília. Exatamente. Dom Antônio liga os pontos e entende tudo. E aí acontece uma cena muito emocionante. Ele abraça o Peri na frente de todo mundo, elogia a nobreza dele e cancela a expulsão. É um reconhecimento público do valor do Peri, que vai além de qualquer preconceito. Que momento. Mas a situação dos amores não se resolve, né? A Cecília devolve o presente para o Álvaro na frente da Isabel? Pois é, um gesto talvez inocente da parte dela, mas que é devastador para Isabel. Ela não aguenta, vai atrás do Álvaro e confessa tudo, todo o amor que ela sente por ele. E o Álvaro? Ele fica tocado, claro, mas se mantém firme no compromisso com a Cecília. Rejeita a Isabel, mas com gentileza, chamando ela de irmã. Uma situação muito triste para ela. E a conspiração do Loredano continua a todo vapor. Sim, o Peri até alerta o Álvaro que o Loredano está tramando algo, mas não dá muitos detalhes ainda. Enquanto isso,
Dom Antônio manda o filho, Dom Diogo, para o rio buscar reforços. O Loredano finge que vai embora, mas volta escondido e combina os detalhes finais do ataque com Rui Suero. Invadir de noite, incendiar a casa, matar os moradores leais e raptar a Cecília. Ele tá obcecado mesmo. Total. Ele faz o Rui Suero jurar que se ele, Loredano, morrer, o Rui garante que a Cecília não será de mais ninguém. É possessivo ao extremo. O ataque começa. Loredano entra no quarto da Cecília, mais o Peri. O Peri tá lá, pronto. A ação dele é fulminante. Ele acerta uma flecha na mão do Loredano, prendendo-ele na parede. Quase mata ele com uma segunda flecha. Depois, ele neutraliza um guarda e tem uma ideia genial para frustrar o plano de matar todo mundo dormindo. O que ele faz? Ele inunda o alojamento onde estão os outros conspiradores, acorda todo mundo na marra e impede o massacre. Incrível. E como Dom Antônio reage à rebelião? Com uma autoridade impressionante. Ele confronta o Loredano mesmo ferido e subjuga ele moral e fisicamente. Alguns dos aventureiros se arrependem e ficam do lado dele. Mas aí encontram o corpo do Rui Suero. Morto. Por quem? Não fica totalmente claro. Talvez pelo Peri, talvez pelo próprio Loredano numa briga interna, mas a morte dele inflama os outros rebeldes, liderados agora abertamente pelo Loredano. E bem nesse momento de caos interno... Os aimorés atacam. Exatamente. O ataque a Aimoré força uma trégua forçada, uma aliança desesperada entre todos dentro da casa contra o inimigo externo. A casa agora está sitiada. O clima deve ser de desespero total. Total. Dom Antônio está conformado em morrer lutando pela honra. Cecília está completamente abatida. A Isabel, coitada, cuida dos feridos, mas o pensamento dela está no Álvaro, que continua evitando ela. E a identidade do Loredano como frei renegado é descoberta por um dos homens, o João Feio, o que causa mais tumulto. E mesmo cercado, Loredano ainda planeja matar Dom Antônio para tomar o controle. É nesse caos que o Peri revela o plano mais radical de todos, né? Sim, um plano de auto-sacrifício inacreditável. Ele decide se deixar capturar pelos aimorés. Antes do ritual caníbal que eles fariam, ele planeja ingerir um veneno potentíssimo, que ele carrega num ornamento na perna, herança do pai. Pra quê? Para que, ao ser devorado, ele envenene toda a tribo inimiga. Ele usaria o próprio corpo como uma arma biológica, digamos assim. É uma mistura de tática de guerra indígena com uma devoção levada ao extremo absoluto. Meu Deus. E ele tenta fazer isso? Tenta, ele se entrega aos aimorés, começa a participar do ritual, recusa as ofertas que fazem para ele, ele vê um sinal da Cecília, que era o sinal combinado para o resgate que o Álvaro ia tentar, e aí ele engole o veneno. Mas o resgate chega. Chega. O Álvaro e os homens leais atacam bem na hora e resgatam o Peri à força, contra a vontade dele, arruinando o plano de sacrifício. E quando descobrem o que ele ia fazer, qual a reação? É de choque, de admiração profunda. Todos, principalmente a Cecília, entendem a dimensão do heroísmo dele. Ela o perdoa por ter tentado se matar. Ele já começa a sentir os efeitos do veneno, mas jura para Cecília que vai viver por ela. E enquanto isso, o que acontece com o Loredano e com o Álvaro? O Loredano acaba sendo condenado à morte pelos próprios homens que se rebelaram, e a expedição que o Dom Antônio mandou para buscar comida, liderada pelo Álvaro, volta, mas trazendo o Álvaro mortalmente ferido. Ah, não. E a Isabel? A Isabel tem um último momento com ele. É quase um ritual. Ela queima umas resinas perto dele, o cheiro é muito forte, e esse cheiro parece reviver o Álvaro por um instante. Ele murmura o nome dela, Isabel. Ele fala o nome dela. Sim. E nesse momento, abraçada a ele, a Isabel morre. Não se sabe se pela fumaça, se pela emoção transbordante, mas ela morre feliz, por ter ouvido algo que, para ela, soou como uma declaração de amor. Um fim muito trágico para ela. Nossa, que triste. E o cerco Aimoré continua. O fim parece próximo para todos ali. Sim, os aimorés preparam um ataque final. Dom Antônio tenta dar um sonífero para Cecília para poupá-la do horror. Mas aí o Peri aparece com uma última ideia, um último plano de fuga. Usar uma canoa escondida e levar a Cecília para a tribo dele, os Goitacás. Dom Antônio, a princípio, recusa fugir. Ele quer morrer ali. Mas ele vê a devoção do Peri, vê que é a única chance da Cecília e, num ato de desespero e confiança total, ele batiza o Peri ali na hora, às pressas, e entrega a Cecília aos cuidados dele. Ele batiza o Peri? Batiza. E no momento exato em que os aimorés invadem e a casa começa a pegar fogo,
O Peri pega a Cecília, que já está inconsciente por causa do sonífero, e consegue escapar por uma ponte improvisada que ele faz com uma palmeira. E o Dom Antônio? Dom Antônio cumpre seu destino. Vendo tudo perdido, ele vai até o paiol de pólvora e explode tudo. A casa, os inimigos, os últimos leais, ele mesmo. Um ato final de resistência e talvez de vingança. O Peri assiste a essa destruição toda lá do rio. Que final! E no Rio? A Cecília acorda. Como ela reage? Como fica a relação dela com o Peri agora? No começo, ela fica desesperada, culpa o Peri por tê-la salvado. Ela queria ter morrido com o pai. Mas o Peri explica o juramento que fez ao Dom Antônio. E, aos poucos, isolados ali na natureza, ela começa a aceitar. E mais do que aceitar, a visão dela sobre o Peri muda radicalmente. Como assim? Ele não é mais o servo, o escravo, devotado. Ele é o protetor, o sobrevivente, o herói. As fontes dizem que ela passa a vê-lo como um rei do deserto. E é ela, a Cecília, quem propõe que eles fiquem juntos ali na floresta, que renunciem ao mundo civilizado que ambos perderam de formas diferentes. É ela quem propõe. Sim, o Peri hesita um pouco pensando nas dificuldades que ela enfrentaria, ela tão delicada, mas ele aceita radiante. A frase dele é muito forte. Peri não pode viver junto de sua irmã na cidade dos brancos. Sua irmã fica com ele no deserto. É a aceitação dessa união, dessa fusão de mundos ali, no meio da ruína. Mas ainda não acabou, né? A natureza ainda tem uma palavra a dizer. A última e mais poderosa palavra. Vem uma tempestade terrível, uma enchente, um verdadeiro dilúvio que varre tudo. No último instante, o Peri consegue colocar a Cecília do topo de uma palmeira alta, mas a força da água arranca a palmeira pela raiz. E eles são levados pela correnteza. Exatamente. A imagem final que os excertos nos dão é essa. Os dois, agarrados a essa palmeira flutuante, sendo levados pela enchente para um destino completamente incerto, desaparecendo no horizonte. Nossa, que jornada intensa que esses fragmentos nos mostraram. Uma história de lealdade levada ao extremo, de traição, de amores tão diferentes, o trágico da Isabel, o idealizado do Álvaro, o que surge entre Peri e Cecília, de sacrifício e desse choque brutal de culturas, né? A figura inflexível do Dom Antônio, a dor da Isabel, a transformação da Cecília e, claro, o Peri que é quase um mito. Exato. E esse final aberto dos trechos é muito poderoso, né? A natureza, que foi o palco de tudo isso, no fim retoma o protagonismo, de um jeito cataclísmico. E fica essa imagem forte, os dois sobreviventes, a filha da civilização europeia e o filho da floresta, representantes de mundos que foram destruídos, agora juntos, à deriva, literal e metaforicamente. Deixa uma pergunta no ar, né? Com a destruição daquele mundo do Solar Fidalgo e também do mundo dos Aimorés, o que será que representa essa união final do Peri e da Cecília flutuando rumo ao desconhecido? Será que é um símbolo de um novo começo possível? Uma fusão que parecia impossível? Ou é só um adiamento do fim, no mundo que já não tinha mais lugar para nenhum dos dois como eles eram? Fica aí pra gente pensar.